Olá, como vai você? Boa noite, está no ar o nosso Sem Tabus e eu aqui mais uma vez feliz da vida por nosso encontro. Eu espero que você sinta-se sempre à vontade aqui no nosso encontro para falarmos das coisas mais pessoais, para falarmos de sexualidade, para nos entendermos um pouco, para fazermos mudanças. E é tão bom quando nós conseguimos fazer uma mudança que seja pequenininha, mas que possa desencadear uma série de outras mudanças positivas no nosso relacionamento, no casamento, nessa relação que nós temos com a pessoa que está do nosso lado. Você que é solteiro, solteira, divorciada, divorciado, viúva, viúvo, os que já foram outrora casados, agora estão sozinhos e muitas vezes ficam apenas na expectativa de um novo relacionamento e perde o hoje, o agora, de fazer mudanças a respeito de si mesma e quem sabe isso é que vai produzir a possibilidade de criar uma nova maneira de se relacionar, encontrando uma outra oportunidade de um relacionamento, agora de modo mais pronto, mais tranquilo, mais maduro. Todos nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, todos nós, a qualquer fase da vida, a qualquer momento da vida, nós temos o que aprender, nós temos o que compartilhar também, nós temos o que oferecer, mas é tão bom estarmos prontos para o aprendizado. No que diz respeito à sexualidade, também há sempre o que aprender. Afinal de contas, é uma das áreas sobre as quais nós menos temos conhecimento no que diz respeito a informações seguras, ao que é dito até mesmo desde que nós somos crianças, desde que nós somos formados em família. O quanto foi dito sobre sexo na sua casa, o quanto a sua mãe falou de sexo para você, quanto o seu pai o instruiu sobre sexo. Na sua casa, como era esse assunto? Claro que a maioria de nós vai dizer que dentro de casa não era o assunto mais comentado, não é o assunto mais comentado, mesmo nas famílias que hoje nós as enxergamos como famílias pós-modernas, onde se fala de tudo e um pouco mais. Mas se formos olharmos ao ponto, nós vamos entender que quando as pessoas estão dispostas a falar de sexo, nós vamos entender que há uma superficialidade muito grande ao falar sobre. E nessa superficialidade nós vamos dando continuidade à nossa vida e às nossas experiências. Porém, quando nós vivemos a vida só de maneira superficial, nós perdemos praticamente o melhor da vida, o todo da vida, que é nos aprofundar até onde nós possamos ser pessoas mais completas no que diz respeito a ter estruturas mais fortes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente também, usando as ferramentas possíveis para nos fortalecermos e termos mais vida. No que diz respeito à sexualidade, como eu dizia agora há pouco, como não é o assunto mais fomentado, como nós não nos aprofundamos nele desde que fomos ensinados a pensar sobre a vida, aqui esse nosso programa oferece essa proposta para irmos além. E às vezes, indo além a partir das coisas mais simples, das perguntas mais simples, de ouvir um profissional falando aquilo que pode parecer para outros algo muito básico, mas essa base é o que está faltando para muita gente, que ainda está só na superficialidade. Ainda há curiosidades, ainda há medos, tabus. E hoje nós vamos falar mais uma vez para as mulheres, mais uma vez. Eu peço essa licença a vocês, porque há algum tempo eu tenho feito programas voltados para as mulheres, tocando em assuntos que são das mulheres, porque as mulheres sim são muito afetadas, muito atingidas por questões que vêm sobre a sua sexualidade, o seu prazer, o seu desejo, a resolução sexual dessa mulher de modo muito direto. Então, nós queremos ajudá-las. Claro que nós não esquecemos dos meninos, dos maridos, não esquecemos dos homens que têm a sua demanda, que têm suas necessidades e que é ótimo que estejam todos aqui para o nosso programa. Mas hoje, mais uma vez, com licença, vamos falar para as meninas, tirar algumas dúvidas. Dúvidas simples, mas dúvidas importantes, e eu espero que você goste do papo. Vamos falar, por exemplo, de questões que muitas vezes nós apenas vamos repetindo ou negando. Será que usar sabonete íntimo é bom ou não para as mulheres? Traz algum prejuízo, sim ou não? O que esse produto faz sobre a saúde da vagina da mulher, por exemplo? Tem tantas questões que, por exemplo, precisamos falar sobre higiene, seguindo esse tema higiene. Pode parecer que falar sobre higiene já é coisa que nem deveríamos mais falar,
mas nós falamos porque ainda há necessidade. E em cima dessa questão e outras, nós vamos continuar trabalhando o nosso programa de hoje. Fique aqui com a gente. A minha convidada é ginecologista, palestrante, já ouvi falar por diversos lugares desse Brasil afora e vem aqui com a gente hoje compartilhar, tirar curiosidades, nos informar sobre a saúde da mulher. Bem-vinda, doutora Raimunda Guedes. Muito bom recebê-la aqui outra vez no nosso programa. A convidada de hoje é Raimunda Feitosa de Lima Guedes. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Nascida em Paulistana, no Piauí, atua hoje na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Para um contato profissional, seu e-mail é draimundaguedes@yahoo.com.br. Olá, doutora Raimunda Guedes. Obrigada por voltar ao nosso programa, viu? Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom demais estar aqui mais uma vez para a gente discutir assuntos, como você disse, que diz respeito à saúde da mulher. Doutora Raimunda, percebe-se que, ao falar de mulher, eu vi agora, já de pronto, o caminho de nós começarmos a partir desde a meninice. E aí eu te faço a seguinte pergunta referente à menstruação precoce de muitas meninas, que com 9, 10 anos de idade, algumas já 9 anos, 8 anos ou até menos, não sei, te pergunto, há o que se dizer sobre uma mulher menstruar muito cedo ou mais tardiamente? Os conceitos, eles mudaram na relação à puberdade precoce, né? Muda o conceito com relação à menopausa, muda o conceito com relação à puberdade, cada vez mais trazendo para a idade mais a uma menor idade, né? Cada vez mais. Na verdade, a puberdade precoce, o atual conceito é aquele onde acontece as características, os caracteres sexuais secundários, que diz respeito ao aparecimento dos brotos mamários, dos pelos axilares, dos pelinhos pubianos, e esse espelho pubiano, para não confundir com qualquer penugenzinha, ele tem a característica de ser mais escuro, preto, mais compridinho e encaracolado. Então, esses caracteres, eles acontecem, chamamos de puberdade precoce, quando acontece antes de 8 anos. Antes de 8 anos. No Brasil, o conceito é 8 anos, a partir de 8 anos é normal aparecer esses caracteres em uma menina. Ali pela África já considera 6 anos. Então, esse conceito não é válido aqui para o Brasil, né? Porque pode, inclusive, mascarar a possibilidade de pegar alguma doença, tipo uma tumoração ovariana, e entender que é normal, mas não é normal. Tá? Então, 8 anos. Olha, há 25 anos atrás, quando eu estava saindo da residência, na minha residência, o conceito de puberdade era em cima de 10 anos, hoje está em 8. Se deixar e a coisa evoluir, a gente percebe que isso vai tornando cada vez mais precoce. Tem como se entender o porquê que foi mudando dessa maneira? Na verdade, o que aponta ainda é estilo de vida e hábito alimentar. Eu ouvi recentemente uma palestrante falar que, inclusive, os brinquedos, o plástico usado nos brinquedos da criança, ele pode afetar, ou até mesmo da mamadeira, pode haver uma absorção ali, ele aquecido, né, no alimento líquido ali, e ali, os pesticidas. Então, veja, essa coisa toda do ambiente está afetando, sim, a saúde do público, de todo mundo, né, não só das meninas. Se nós estamos inseridos num meio ambiente que está em transformação, que está o tempo inteiro aí com as suas novidades e que nós nem sabemos o resultado final dessas novidades, por exemplo, alimentos transgênicos, por exemplo, nós não temos ainda todo o que será nas gerações futuras, né? Por exemplo, pode trazer algum tipo de mudança? Eu tenho exemplos que eu pego ali no consultório de casos, 4 casos em 2 anos, né, de meninas. As mães levando 2 meninas com aparecimento de broto mamário aos 4 anos de idade. E até a gente descobrir na conversa ali, as duas, nesses 2 casos, elas ingeriam leite como alimento, leite de soja, porque tinham intolerância à lactose. Isso foi orientado pela pediatra. E quando a gente pediu, né, foi pedido ali para suspender, ao longo de 3 meses, elas tiveram um resultado bom. Houve uma regressão significativa desse volume de mama nas 2 crianças.
Tive outro caso de uma de 8 anos, aparecendo já um indício de menstruação. A mãe achava que era, porque era um corrimento rosado, e se aquilo não é sangue, é o quê? Então, do mesmo jeito, ela tomava suco de soja. Tá? Então, assim, a alimentação também tem colaborado para afetar, dar uma desordem nas moléculas, desestrutura, né? Os hormônios se colocam todos alterados. Então, é ambiente, alimentação, é o estilo de vida, é o estresse. Inclusive, tem trabalhos mostrando também que conflitos familiares levam também as crianças a ter uma puberdade precoce. Apressa o processo de desenvolvimento dessa amadurece, né? Esse amadurecimento desenfreado. Aí essas meninas vão entrar na vida sexual muito cedo, ativamente, sexualmente, muito cedo. E aí elas serão orientadas e devam ser orientadas a se prevenirem de gravidez e etc. E elas passam a tomar, por exemplo, anticoncepcionais. Meninas estariam prontas para receber uma carga de hormônios, tal como através de um anticoncepcional? Eu diria nem tanto como anticonceptivo, né? Sim. Mas o que está proposta hoje, que está alargada, é a indústria farmacêutica, junto com a proposta clínica, é colocar nas meninas que estão tendo cólicas para bloquear a menstruação, já que a menstruação está trazendo cólica, então aquela formulação hormonal vai bloquear a menstruação para ela não ter cólica. Particularmente me preocupa isso, porque a gente já tem outro problema aí, paralelo, que é o aparecimento crescente de mulheres jovens tendo complicações com eventos tromboembólicos, a trombose. Então, isso eu fico meio que assim, eu não saio colocando anticonceptivo para as meninas que têm cólica. Então, eu vou experimentar um anti-inflamatório não hormonal, que responde bem, oriento a mãe para tirar os achocolatados, porque ali dentro do achocolatado, porque tem um açúcar, tem e tem substâncias ali que aceleram, que provocam o aumento da prostaglandina, que é a substância que contrai o útero, que provoca cólica, e a gente vai orientando a comer mais folhas, tirar os refrigerantes, não é evitar. Eu não gosto dessa palavra evitar, porque evitar dá a possibilidade de usar de vez em quando, né? É tirar o que não é bom, veneno não é bom, então não vou evitar, né? Eu vou não usar. Então, tirar os refrigerantes, especialmente os que contêm cola, os achocolatados, os açúcares, esses salgadinhos que farelam muito, espécie de fandangos, que eles gostam muito, as batatinhas, sabe, industrializadas, as frituras de uma maneira geral. Eu dou uma orientação assim e peço para voltar com 3 meses. E, graças a Deus, eu tenho observado um feedback bom, né? Eu converso muito com elas, eu passo a fazê-las entender, você não vai querer ser obesa futura, você vai ter isso, não traumatizando, mas orientando, esclarecendo, e elas colaboram com o tratamento, a mãe vai junto, que é para poder ter uma absorção, o adolescente não deverá ir só no consultório de ginecologia, pelo menos nessa idade, né? E eu já estou aqui pensando que alguém escrevendo agora e dizendo assim, Darleide, o que é mesmo que a doutora falou, quando associou, por exemplo, o estilo de vida a uma cólica menstrual? A cólica menstrual é uma coisa que me faz pensar que ela já está, é tão comum as mulheres relatarem, falarem tanto, que parece assim, não é assim mesmo, toda mulher tem cólica. E eu costumo dizer, não, eu estou no grupo da exceção, então, eu não a tenho. Mas, então, quando você diz agora há pouco a respeito desse estilo de vida, essa lista de alimentos que você pede para excluir, esse cuidado todo, há uma melhora, inclusive, no que diz respeito às cólicas menstruais e outras questões? É impressionante. Às vezes é só uma conversa. É por isso que eu não vou logo de cara com o uso do anticonceptivo, não nesse grupo de meninas, como tratamento. E tem outra coisa aqui que eu gostaria de pontuar, especialmente para as adolescentes, as meninas que estão enfrentando essa coisa toda de Enem, de vestibular. As mães levam muito também, essas meninas que estão em torno de 15, 17, 18 anos por aí. O que é que acontece? Eu diria que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu acho que você, não precisa ir muito longe, Darleide, você se lembra que quando você fazia uma prova de biologia na segunda-feira, você iria fazer a de matemática com quantos dias depois?
Era alguns dias. Uma semana para dar tempo de depois. estudar. Pergunta aos nossos filhos, suas filhas, com quantas provas elas se submetem num dia só. 9, chega em 3 dias a fazer 12. Você tem ideia do que significa isso? Então, está explicado. Nunca se recebeu tanto mães levando meninas com essa mesma queixa de cólica. E a história é essa, a doutora chega a desmaiar. Eu levo para o hospital, tá, e aí a indústria farmacêutica preconiza o uso do anticonceptivo, né, para bloquear a menstruação. Então, ainda não é. Eu posso bloquear por um tempo provisório, 6 meses, sei lá, ou mais um pouquinho, para outros casos. Isso aí não, eu vou tentar trabalhar em cima de estilo de vida, hábito alimentar, e tentar mostrar essa questão do estresse, como é organizar o horário de estudo. Eu converso com a mãe e com elas. A gente até monta um esquema ali para tentar estimular a menina, sabe? E a gente vê o feedback. Eu peço, volta com 3 meses. E impressionante, a maioria tem uma resposta muito boa com relação a esse tratamento. Estou aqui só desejando que os meus ouvintes, telespectadores e as meninas encontrem uma profissional como você por perto para atender, já que é só uma. Está lá em Petrolina, lá em Pernambuco, aquela cidade que eu amo. Um beijo para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Seus amigos ali em Petrolina também. E porque é tão necessário encontrar um profissional onde haja esse suporte, oferecendo outros caminhos. Eu sei que já existe um número grande de profissionais que estão trabalhando por esse aspecto, dando atenção a esses aspectos da vida, em vez de só medicar, em vez de só dar o remedinho pronto, o que pode aplacar uma questão e desenvolver outras, abrir outros caminhos. Só acrescentando aqui, em alguns casos individualizados, eu vou precisar usar um grupo de ansiolítico, um dos ansiolíticos, dos mais leves, que é o inibidor seletivo da recaptação da serotonina, uma fluoxetina, né, é o nome genérico, para aqueles casos que a gente percebe que essa menina tem uma tendência, não somente a uma tensão pré-menstrual, mas uma tensão disfórica pré-menstrual. É uma forma mais agressiva da TPM. E nessas aí a gente vai tentar colocar, eu não colocaria assim todo dia, mas é cíclico, 14 dias do mês, né? E usaria 4 meses. Então é um esquema que a gente faz na tentativa de driblar essa questão de ter que bloquear essa menstruação. Porque não menstruando realmente não vai sentir dor, mas será possível que eu vou ter que fazer isso, bloquear a menstruação? Será se o cérebro não vai questionar? Eu queria menstruar e está aqui. Então, a gente precisa entender sobre esse tratamento e esse processo moderno, esse processo que acontece moderno com o corpo da mulher. Doutora Raimunda, mais perguntinhas aqui. Muitas relações sexuais com homens diferentes pode proporcionar ou propiciar mais chances de ter câncer de colo? Se sim, por quê? Se não, por que não? Vamos falar um pouquinho da relação entre HPV, que é o causador, né, do câncer de colo uterino, 97% causado pela presença do vírus HPV. São mais de 150, já tem trabalho mostrando mais de 200 descobertos na literatura médica, subtipos, né? Sendo que cerca de 10% é que leva ao câncer de colo, 90% pode levar só à formação de verrugas ou apenas formação das manchas. Mas o HPV tem uma predileção, ele gosta do epitélio do colo. O epitélio é a camada que reveste o colo. Então, não é só pelo fato da multiplicidade de parceiros, e deixar bem claro aqui, multiplicidade de parceiro é o seguinte, não é o fato de ela ter relação só com ele. Na verdade, ela tem relação com ele e ele tem com elas. Tá? Então, isso pode fazer com que o vírus venha até ela. Né? Então, a outra coisa é a iniciação sexual precoce. As meninas que iniciam sexo mais cedo, elas estão predispostas a ter o vírus HPV, e quem sabe se ela foi acometida pelo vírus HPV, do tipo oncogênico, então ela pode ter um câncer lá na frente, né? Então, é preocupante essa coisa, iniciação sexual precoce e a multiplicidade de parceiro. O uso prolongado de anticonceptivo, porque pode deixar o colo vulnerável a
a incubação, a presença do vírus HPV naquele colo lesado. Que muitas vezes o uso prolongado do anticonceptivo, ele pode formar nós chamamos de ectopia, que é uma eversão do epitélio, e aí vai expor mais a presença do vírus HPV e os seus danos naquelas células. Olha só. Falar um pouquinho de higiene feminina, higiene da mulher. Ainda é importante falar de higiene. Por que ainda é? Não se entendeu ainda? Não se fala a respeito? O que há? Eu não diria ainda, eu diria porque não foi comentado há tempo. Agora é que está realmente inserido na programação científica falar sobre higiene feminina. E eu tive o prazer agora no final do ano passado, aqui em São Paulo, participar de um congresso que ocorre em São Paulo e fiquei muito feliz pelas orientações recebidas ali, coisas simples da lei, mas que faz uma diferença. Porque qual é o princípio da higiene, né? Que parece uma coisa boba, não é. O princípio é retirar o excesso, ou remover o excesso de resíduos. Que resíduos? Os resíduos que podem ser as células mortas, as células a gordura, excesso de gordura, lubrificantes, resíduos de fezes, restos de urina, e o sangue menstrual. Então, é necessário fazer uma higiene adequada para promover o bem-estar, conforto e prevenir as doenças genitais, né? Essa higiene deve ser feita diariamente e com a frequência dependendo da demanda. É lógico que a depender de onde a mulher trabalha, se está fora de casa, ela vai ter suas limitações para essa higiene, né? Uhum. Não vai ter um ambiente apropriado, mas a necessidade de fazer realmente atentar para fazer uma higiene adequada, porque, de fato, a vagina mal higienizada pode trazer doenças infecciosas. Assim como o homem também, se não higieniza mãos e pênis, pode, inclusive, transmitir doença para a sua mulher. É daí porque a gente começa a fazer a prevenção quando começa a relação sexual, né? Porque aí começa a haver a possibilidade, né, da introdução do vírus HPV e não só indo para o lado do câncer, né? As manifestações por outros germes, bactérias, fungos, protozoários, né? É importante. E os meninos, por exemplo, muitas vezes o homem vai ao banheiro, vai fazer xixi, e ele lava as mãos depois que ele fez xixi. Só que as mãozinhas dele contaminadas contaminam o pênis, e aquele pênis contaminado vai contaminar alguém. É uma prática que quem deveria realmente orientar é a mãe desde pequenininho, porque é difícil fazer o homem. Acho que costume, não dá. Ele pode até nem lavar depois, mas se lavar seria interessante, o antes e o depois, né? Mas eu não sei se eles, né? Não sabe, só sabe que há mulheres ficando contaminadas. Inclusive, até para fazer xixi, os homens deveriam ser orientados pelas mães, desde pequeno, a fazer sentado como nós fazemos. É esquisito, mas deveria. Por quê? Porque, olha só, olha como nós, como mulheres, reclamamos dos respingos. E se fossem orientados desde criança a fazer xixi, sentadinho, ali, não teria aquele problema todo do banheiro, né? É verdade. Inicialmente aqui no programa, chamei a atenção para o uso de sabonete íntimo, a propagandas, ao uso dele. É bom, é indicado, necessário? Até poucos anos atrás, eu ouvia do Congresso, não é bom, porque pode mexer no pH, o pH né, que diz respeito à acidez da vagina, pode desequilibrar a microbiota, que é constituída pela microflora vaginal, né, antigamente chamada de microflora. Só que interessante, o que foi dito nesse congresso, que está publicado cientificamente e pela Federação Brasileira de Ginecologia, que pode ser usado, inclusive, diariamente. E procurar um que tenha pouca detergência, o que é isso? Que nos saboe muito, para não tirar o excesso de gordura. Tá? Então, que tenha um pH ácido, que tenha esse equilíbrio. E é interessante, eu já venho recomendando há alguns anos para as mulheres, e prefiro aqueles que tenham menta. É interessante porque eu observo, elas gostam que a menta aumenta a vascularização, facilita a lubrificação e dá mais conforto no ato sexual. Mas as mulheres que não têm atividade sexual podem usar também, inclusive as adolescentes. Então, menta
facilita alguma o que outra tem a coisa. composição com menta, né? De Entendi. preferência. Se não tiver, pode usar outra. O que dizer das calcinhas, do tecido, do uso delas, das que são bonitinhas, que são de rendinhas ou as que são de outros tecidos? Tem a ver também? Muito. Outra coisa que foi publicado mostrando que, na verdade, a preferência deveria ser as de algodão. Porque qual é o problema ali para acontecer a infecção? É a umidade, né? Então, se você usa uma calcinha de lycra ou de renda, ela geralmente é sintética, de lycra, de nylon, então ela vai acumular ali aquela umidade e essa umidade vai favorecer as bactérias e outros micro-organismos. Então, o algodão, ele absorve. Tá? Imagina só o suor que desce pelas costas, que passa pelo sulco interglúteo, que passa pela região anal, que carrega resíduos fecais, resto de fezes que o papel higiênico, obviamente, não arrastou, e vai acumular, e vai levar todo para aquela área. Então, a calcinha, ela ajuda a absorver aquele suor, né? A calcinha de algodão, A calcinha então, de algodão é o ideal. É o ideal. Tá, uma vez e outra ela quer usar aquela calcinha mais que não seja por tempo prolongado, tem um tipo de tecido de dry fit, que é aquelas também que absorvem melhor o algodão, mas devem ser mais caras. O melhor é aquela da vovozinha mesmo, a de algodão, bem soltinha, é o melhor. Ainda que a mulherada resista, da saúde. Né? E os protetores íntimos diários, tudo bem? Tá, então os protetores íntimos tem dois tipos, né? Os respiráveis e os não respiráveis. Para você ter uma ideia, eu preciso de um protetor, se é que precisa, sabe, Darleide? Eu costumo dizer às mulheres, nós não precisávamos de jeito nenhum usar nada que abafe. A gente tem que usar porque tem que proteger, mas a nossa genitália foi preparada para ficar mais à vontade. Mais à vontade, tá? Então aí você chega e ainda abafa. E a maioria dos germes alojados ali, eles são assim, anaeróbicos. O que é isso? Eles preferem um ambiente abafado para sobreviver. Se você oxigena, eles morrem. Então, o princípio é esse. Se você abafar, você está simplesmente beneficiando a proliferação desses germes. Então, o ideal é usar, já tem aí no mercado, os respiráveis. Para situações onde você vai fazer uma viagem prolongada, onde você está tossindo, tá com expectoração e está vazando à medida que tosse, urina. Aí você coloca em situações, mas não como rotina. Tem mulheres que dizem, faz parte do meu carrinho do supermercado. Eu digo, não faça isso, porque não há necessidade. Olha só. Porque elas ficam incomodadas, deixa que... Aí é que aumenta, né? Quanto mais abafa, mais aumenta. Quanto mais aumenta, aí é que ela abafa. Então, eu estou aqui pensando que, por exemplo, na hora de dormir, melhor nada. E se eu te disser que foi uma orientação, inclusive, está descrito lá na literatura, né, que o ideal seria as mulheres dormirem sem calcinha. Isso é orientação? É orientação científica. É. Então, meninada, joga pra lá e fica livre, leve e solta. A sugestão é pôr um shortinho, né, folgadinho, tá, mas evitar calcinha, especialmente as apertadas. Olha, e falar em calcinha apertada, eu mexo demais com as meninas. Porque a moda não é nem um pouco misericordiosa com as mulheres. Não mesmo, tem uma piedade com as mulheres. Primeiro põe as calças jeans, mas, doutor, olha, é folgado, tem elástico. Eu digo exatamente por isso, porque quando é de elástico é porque está apertando. E quando aperta, pode mexer na drenagem venosa e linfática. Não somente vai afetar a questão da genitália, da saúde da genitália, mas vai também afetar os órgãos internos, porque você vai estar comprimindo, sabe? Eu acho que até estrangulando, parece, os ovários, a circulação ovariana, uterina, tubária, enfim, linfática, sabe? Então, é necessário ter cuidado com essa questão das roupas. Você percebe que tem mulheres que têm cintura, meninas, cintura em 8, né? Formaram a cintura original e mais outra por conta da compressão do cós da calça. É uma orientação. As mães que devem acompanhar as filhas na hora de comprar as calças. Manda ficar de cócora e observa se fica a calça ali ainda vendo parte do mostrando bumbum, o cofrinho. Cofrinho. Chamam de cofrinho. Essa deve ser eliminada e apertada, né? Então, pelo fato de ser elástico, não quer dizer que seja confortável.
E aquela calça que vai marcar aqui, fazendo essa segunda cintura, como você diz, não é mito que, não, isso não foi a calça. Pode sim, essa compressão contínua, repetidas vezes ali naquele mesmo lugar, criar essa segunda cintura. Assim como as mulheres que têm mamas volumosas formam sulcos. Por conta da alça do sutiã, você observa, formam sulcos. Por conta do peso da mama, assim aqui também. Vai viciando, tornando um vício naquela região ali por aperto. E aí cria aqueles sulcos, formando uma segunda cintura. Interessante, como nós deixamos passar e não percebemos ou não nos damos conta de que algo tão simples pode estar trazendo a mim mesma prejuízo. Eu fiquei maravilhada com esse congresso, né? Um congresso com a participação de mais de 7.500 ginecologistas. Lógico que eu preferi entrar nessa sala, achei interessante, é uma sala lotada. Eu fiquei, assim, maravilhada por conta da importância que agora está se dando essas coisas. Olha, Darley, até onde cortar o pelinho, isso foi comentado. Sério? Como fazer a depilação, a recomendação é não depilar totalmente, é deixar pelo menos até 5 centímetros. Você não vai estar medindo. Eu sugiro, né? Eu já vinha sugerindo isso às mulheres. Usa um pentinho, um pente. Aí você corta o excesso, o que ficar é aparar, não é depilar. Você pode usar, vai à piscina, à praia, você vai fazer os cantinhos e tudo, mas de preferência deixar. Para que esse pelinho ali? Ele serve de filtro. Lembrar que nossa vagina é vizinha de quem? Do ânus. Do ânus, onde tem ainda resíduos fecais, como eu falei. Então, ali, eles são vizinhos entre si, então eu preciso desse pelo para filtrar, para proteger. Ele não está ali como intruso, né? Há uma funcionalidade para ele. Houve um objetivo edênico para esse pelo estar ali. Não precisa ser tão exuberante, né? Porque também o excesso de pelo ele pode trazer... imagina no período menstrual a mulher com excesso de pelo e né, não é não também fica uma medida higiênica. Não né? fica bem. Nas relações sexuais, recomendamos às mulheres que também aparem os pelinhos da área genital do seu marido, eles não vão sozinhos geralmente. Aí ela combina, tá aqui, bota tudo na mão, aqui tá a tesourinha, tá o pentinho, facilita, querida. Dá uma ajudinha aí, né? Porque isso aí repercute também, a gente encontra nos exames ginecológicos. Porque os meninos precisam dar atenção a isso também, né? Fica fazendo uns cachinhos por acolá e a gente fica mal. Pano para manga para conversar sobre assunto de homem também. É necessário, porque as meninas às vezes escrevem aqui e dizem assim, Darleide, dá um toque para os meninos e tal, e não é porque eles são desleixados por si, é porque talvez ninguém diz para ele, moço, precisa. Inclusive, a limpeza tem que ser de toda dobrinha, entre homens e mulheres. Homens devem arregaçar, quer dizer, ele retrair a pele, né, o prepúcio, para fazer uma higiene adequada. Ele vai levar menos bactéria para a sua companheira, esposa. Limpar as dobras das virilhas, do sulco interglúteo. É uma limpeza que deve ser bem... Agora, uma coisa que eu preciso comentar. A limpeza, a higiene na mulher não precisa ser exacerbada, exagerada, intensa, porque isso pode tirar a gordura que serve com a camada de gordura que serve como proteção. Não pode exagerar, porque a gente tem casos o contrário. Mulheres que, inclusive, elas limpam a parte do canal vaginal. Elas arrastam a proteção, elas tiram, expulsam os lactobacilos de lá, o filtro, e não é assim. Não precisa ir lá dentro e tirar, arrastar. Ali a limpeza é até no introito, né, que a gente chama, no introito vaginal, ali limpando as dobrinhas, pequenos e grandes lábios, virilha, sulco interglúteo, ali pelo reto, perianal, né, região perianal. Coisa que com habilidade a gente consegue rapidinho fazê-lo com a repetição. Sem dificuldade nenhuma. E você sabe, desculpa, 60%... Aliás, a água só tira 60%, né? Ela não consegue tirar, até porque nós temos gordura aí. É por isso que é orientada a usar sabonetes, e sabonete líquido de preferência. É que o sabonete de supermercado comum, em barra, ele tem substâncias ali, eu não sei se eu não sei se é a glicerina, que pode afetar a flora, a microbiota. Não deve lavar calcinhas com sabão em pó, por conta de uma substância que tem ali, é o propileno glicol, que pode afetar também e desequilibrar a flora, a microbiota vaginal.
Olha, coisas bobas, né? Lavar com o quê, então? Sabão em barra, lavar com o sabão de coco, enfim. Quer deixar de molho uma horinha? Raspa e deixa as lasquinhas para poder formar aquela água ensaboada. Mas evitar o sabão em pó. Não usar amaciante de jeito nenhum. Doutora, há mulheres que fazem a higiene da sua calcinha, lava a sua calcinha no banheiro durante o banho. Já ouvi dizer que pode ter alguma dificuldade. O que seria, por exemplo? Na verdade, o problema não é lavar a calcinha no banheiro, é deixá-la no banheiro para secar. É o lugar mais úmido da casa, é um lugar onde ocorre a maior presença de fungo, principalmente, então não é o lugar devido. É melhor lavar na lavanderia da casa e colocar exposto ao sol, de preferência no lugar onde haja a presença do sol secando. Melhor assim, não é? Melhor. Porque se deixa ali pendurada, ela fica sujeita a todo aquele ambiente, acumular fungos. Isso. Da próxima vez, usa esta calcinha contaminada. E, doutora Raimunda, estou precisando de ajuda. Fungo de novo, né? Porque é um fungo que não termina. Outra coisa, armazenar as calcinhas em aqueles organizadores furadinhos, sem tampa, e não misturar jamais com as cuecas, as meias do irmão, do marido. Joga tudo no mesmo canto. Imagina aí, né? Não, meia, e se lava tudo junto, joga meia, calcinha, cueca, pano de prato, brincadeiras. Não, ninguém faz isso. As duchas, tem mulheres que usam ducha para fazer a higiene íntima. Tem alguma correlação com aquela dificuldade que você falou anteriormente, que é melhor evitar lavar profundamente? Não recomendamos usar duchas vaginais contendo alguma solução para introduzir no canal vaginal. Nós não recomendamos porque pode retirar a proteção. Ainda usamos, eu indico para fazer soluções num tratamento específico de uma pós-eletrocauterização. Nós usamos lá no Nordeste a aroeira, uma solução que eu explico como fazer. É interessante, né? Muito embora já existe aí no mercado um gel feito de aroeira, é o único ainda produzido no Brasil e que satisfaz esse equilíbrio da flora, que a aroeira ela faz isso. Além de cicatrizante, ela ajuda a equilibrar a flora. Mas nós usamos ainda essas duchas nessa circunstância, contendo soluções de aroeira que ela mesmo prepara. Mas em casos específicos, né? Mas para fazer higiene diária, nós não recomendamos ducha. Nem precise lá dentro tirar nada lá de dentro. Nada. E tenho dito, né? Como médica, tenho dito. Você disse a respeito dos fungos, eles podem ser muito repetitivos, muito frequentes. Então, assim, muito cuidado para evitar pegar um fungo. Infelizmente, a gente observa fungo em mulheres que têm a imunidade baixa e você vai fazer uma correlação com as mulheres mais emocionalmente estressadas. Um simples estresse. Ela diz, essa semana eu passei por uma situação de conflito no meu trabalho em casa e aí apareceu. Então, a gente já faz uma associação do aparecimento do fungo com com esse episódio de crise, aí de que crise. a deixou abalada emocionalmente, crise, baixou a imunidade dela, ficou aberta a um fungo que estava por ali à espreita. Porque pode ter bactérias e fungos ali que eles, pela quantidade, eles não vão causar doença, embora esteja ali a Gardnerella, o fungo. Mas se você colocar algum fator, tipo roubar os lactobacilos, que são as bactérias de Doderlein, que foi o médico que pesquisou, os lactobacilos são nossos protetores, são nossas amiguinhas, as bactérias lactobacilos. Então, nós precisamos preservá-las. 85% dos lactobacilos são produzidos na mucosa intestinal. Olha a importância da alimentação com relação à proteção também da imunidade genital, com a alimentação. Verdade. Recomendamos não fazer uso de nenhum frutos do mar, especialmente o camarão, que é o carro-chefe, porque tem toxinas ali que vai fazer com que haja diminuição da imunidade e vai afetar a mucosa vaginal e a flora, né, na verdade, a microbiota.
Ei, ai, muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida nessa questão. Fala um pouquinho mais a respeito dos corrimentos. Quando o corrimento pode ser considerado normal? Em que período, em que fase para a mulher? Desde a puberdade, que é onde começa o estímulo estrogênico, daí em diante, a mulher precisa de uma vagina úmida. Tá? Para proteção, para sexualidade, para que haja um conforto, né? Um conforto na penetração. Mas quando chega na menopausa, porque ela não tem mais o estímulo estrogênico, aí ela entra em secura vaginal, que vai provocar dor, desconforto, rejeição ao sexo, menos encontros sexuais, irritabilidade, e isso aí é uma outra que a gente precisa trabalhar essa questão, porque tem como ela recuperar e ela fazê-la gostar de sexo, né? Apenas com o uso de creme vaginal, que eu tenho uma preferência, predileção pelo promestrieno, que é o princípio ativo. Promestrieno. Promestrieno. Tem várias no mercado, né? Mas, porque você não está falando de marca, não, você está falando do princípio. Eu estou falando do genérico, do genérico, né? Exato. Porque ele não ganha a circulação sanguínea, ele tem um efeito local. Okay. Né? Então, ela pode usar despreocupada, já tem trabalhos, é hormônio, mas tem trabalhos científicos já mostrando que pode, inclusive, ser usado em mulheres portadoras de câncer de mama. Eu não tive essa oportunidade ainda de fazê-lo, mas tenho feito para outras mulheres que não têm câncer e oriento, olha, usa de forma tranquila e tem sido muito bom. 3 meses seguidos, 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, né? E ela pode ter relação na terça, na quinta e no final de semana. Tá bom demais. Oh, tá bom demais, né? Deu, tá ali, resolveu. Talvez até acima da média. Doutora, o que você tem feito com as mulheres na fase da menopausa, quando está com dificuldade referente ao sexo? Tem médicos que vai orientar talvez uma reposição hormonal, ou tem paciente que vai querer, outra não. Qual tem sido sua postura? Eu visto a camisa de terapia hormonal. Mas eu digo assim, para toda mulher climatérica, que é a fase de transição, né? É aquela que ainda está na fase reprodutiva para cessar, e menstruação, quer dizer, cessação das menstruações, quando ocorre em 1 ano, aí nós definimos. Muito embora eu goste de fazer terapia hormonal, lógico que a gente vai identificar que ela tem indicação para fazê-lo, mas eu ainda digo assim para ela, quando está no período climatérico, passe pela menopausa, mas não deixe que ela passe por você. É necessário que você tenha um preparo antes. Atividade física é o pano de fundo para você passar por uma menopausa tranquila. Atividade física, alimentação, tá? Que tem que ser já controlada, deixar, na medida do possível, os alimentos gordurosos de origem de proteína animal. São orientações que eu faço, deixar as cafeínas contidas no café, os refrigerantes, bem antes, né? Esse deve ser nosso estilo de vida, não é só para um preparo para a menstruação. Então, naquela em que eu vejo que é chorosa, unha quebrada, cabelo caindo, ressecado, pele seca, vagina irritada, sensação de iminência de morte, uma depressão, palpitação cardíaca, sabe, chora um choro sem explicação, crise de choro fácil. Eu pego essa mulher, peço os exames necessários, ela pode usar, aí a gente usa. É incrível, com 30 dias, 60 dias, bem antes, né, essa mulher já estava me referindo já uma outra condição clínica. A deficiência hormonal, tanto em homem quanto mulher, no caso dos homens, a testosterona, e nas mulheres, principalmente o estrógeno, traz uma perda de qualidade de vida para ambos. Então, na presença de sintomas dessa deficiência, e se esses hormônios, se foi comprovada a deficiência desses hormônios e excluída qualquer contraindicação para a reposição hormonal, esse tratamento de reposição, se bem indicado, no momento certo e se acompanhado por um profissional qualificado, é bem seguro e traz benefícios para ambos. No Brasil, para a reposição de testosterona, nós temos disponíveis a testosterona em forma de gel e em forma de uma solução que é aplicada nas axilas como um desodorante diariamente, e nós temos a aplicação intramuscular, que varia do período de aplicação. Para as mulheres, nós temos disponível via oral, estrógeno via oral, aplicação de gel também e adesivos aplicados na pele.
Qualquer desses tratamentos deve ser acompanhado por um especialista e vale a pena lembrar que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais e não devem ser usados sem o acompanhamento de um especialista. Mas a prescrição de um estilo de vida saudável desde agora, desde antes, é o básico, é o que é preconizado. Essa medicação, ela deve ser feita no segundo plano. E se precisar, a gente faz. E se ela precisar do antidepressivo, se precisar do ansiolítico, a gente faz. E, doutora Raimunda Guedes, falávamos sobre corrimento. Aí eu acho que eu pausei porque eu lembrei desse grupo de mulheres, mas vamos voltar para ele. Então, eu falava que o corrimento, ele deve existir, né? A vagina úmida, né? Ela deve existir. Agora, um corrimento que está associado a coceira, irritação, sensação de vagina cortada, inchada, irritada, o xixi quando bate, arde, queima, não suportam uma penetração, né? Tudo. É possível que estejamos diante de uma infestação para o fungo, a cândida. Candidíase é a doença, né? Existe uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis, que ela produz um corrimento que ele não se expressa tanto lá fora, na calcinha. A característica principal dela, o que chama a atenção, é o odor. É um odor pútrido, que na literatura fala de pescado, de peixe podre. É assim mesmo que fala, porque ele elimina a amino, uma substância que o peixe em estado de putrefação elimina. Então, essa bactéria, ela faz exalar esse odor e é comum mais durante a relação sexual e quando ela está menstruada. Tem pouco corrimento, não sai um corrimento expressivo assim. E tem outro germe, que é a tricomonas, é um protozoário menos comum, mas ele provoca também um odor desagradável, corrimento purulento, esverdeado, fluido, que escorre. Tá? Então, são corrimentos que esses aí não são considerados fisiológicos. O fisiológico é aquele do meio do ciclo menstrual, que se assemelha à clarinha de ovo, ou até fora do período menstrual, e ele é leitoso. E existe um que é meio amarelado, que às vezes resseca na parte íntima da roupinha, mas ele acontece no período pré e pós-menstrual, o período pré e pós-menstrual, e é considerado fisiológico. Ele é meio amareladinho, não é preocupante. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não é patológico. Que bom. Essa é a nossa conversa com a doutora Raimunda Guedes, que é ginecologista, nos fazendo pensar sobre aspectos muito simples da saúde da mulher, da higiene, dos cuidados, do que envolve toda a nossa dinâmica enquanto mulher referente às questões trazidas aqui na nossa conversa. Restando alguma dúvida, pode conversar com a gente na nossa página facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. Você nos acompanha aqui pela TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, pela internet, noutro momento, quando você assiste a esse programa. Fique sempre muito à vontade, queremos você aqui com a gente, fazendo parte dessa nossa conversa, e eu espero que de alguma forma ajude a você. Quão importante é, quão necessário, e muitas vezes pode até ser a falta de uma pessoa, uma orientação, uma informação. Porque a falta dela pode provocar uma angústia quando eu não entendo o que está acontecendo comigo, não tenho, quem sabe, uma facilidade de ir ao médico. É certo que algumas pessoas não têm tanta facilidade de chegar a um profissional. Então, eu considero que aqui os nossos programas, o Sem Tabus, o consultório de família também, é um momento que é terapêutico e é de instrução, é um programa instrutivo, de orientação, que chega a muitos lugares e a muita gente. E a gente sempre fica muito grato a cada profissional que vem aqui. E eu sinto sempre muito boa vontade na sua fala, muita vontade de explicar, de dizer os detalhes. E isso para a gente dá muita segurança. E eu espero que as mulheres ali estejam se sentindo seguras com a sua fala. Segundo a proposta do programa de hoje, o que a doutora Raimunda ainda quer dizer para finalizarmos a nossa conversa? Em tudo que nós conversamos, eu gostaria de recomendar às mulheres que, mesmo que elas não sintam nada de que incomodem, que ela procure o ginecologista, porque existe um mito, um tabu de que deve procurar o ginecologista quando tem um sintoma, e isso foge da proposta de prevenção. Tá? Então, foge. Prevenir, o nome já diz. É para evitar que o problema, o mal, aconteça.
Então, é necessário fazer essa procura para fazer uma avaliação. De repente, ali ela descobre uma coisa que nem sequer sabia, é uma dosagenzinha de algum hormônio, ela descobre que tem ali a patologia por trás. Nódulo na mama, alguma coisa, né? Tá, então esse seria o meu recado, é procurar anualmente fazer essa avaliação, independente de ter sintomas ou não. Que bom. Vamos lá, vamos cuidar-nos, não é? Nosso corpo, nossa máquina, nosso funcionamento, que tem pensamentos aqui envolvidos, sentimentos envolvidos, o relacionamento influencia na sua saúde, o relacionamento influencia em quem você é agora, nesse momento. O que vai no seu coração, o seu corpo, sua vida como um todo, é da nossa responsabilidade, da sua responsabilidade cuidar de si mesma. Ir ao médico, fazer o preventivo, cuidar da saúde mamária, da saúde genital, da saúde emocional, cuidar da cabeça, cuidar-se, prestar atenção em si. Às vezes eu paro para pensar assim de que nós não damos muita atenção a nós mesmos. É só quando o corpo grita, né? Que é bem isso que você dizia. Quando grita, aparece uma dor, um nódulo, uma coisa, aí eu vou ao médico desesperado e nós vamos deixando, não, tá tudo bem, quando poderíamos nos prevenir. Mas tem mais um recadinho para você aqui com a gente, tá bom? Mulheres fáceis são mal vistas e, sendo difíceis, são criticadas. Mulheres são acusadas de dirigir mal, mas o seguro é mais barato. Mulheres são chamadas de frágeis, mas homens não suportam dor como elas, ou melhor, como nós. Dizem coisas sem nexo a nosso respeito, mas vamos lá, temos nossas particularidades. Amar intensamente, desejar um grande amor, confiar perdidamente, idealizar, sonhar, mas também trabalhar muito. Tudo isso são coisas de mulher. Ser guerreira mesmo chorando, ser valente mesmo sendo carente, ser forte para enfrentar as durezas e as belezas da vida. Estas e outras 1000 coisas são nossas, coisas de mulher. Também quero te fazer uma sugestão. Nós temos aqui oferecido a possibilidade de você aprender mais sobre saúde prática para pôr em prática na sua vida. Oferecemos a revista Fique Leve. Uma seleção de temas com diversas orientações feitas por psicólogos, médicos, pastores, pessoas interessadas no seu bem-estar. Como que você faz? Entre em contato com a gente e pede. Pode ligar no telefone que aparece aí no seu vídeo, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Fique Leve. Quanto paga? É presente. Queremos que você tenha saúde e seja feliz. Pode também no nosso site. Nós temos ali a forma de você pedir a revista Fique Leve, você pode mandar e-mail para a gente, nós queremos ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. E doutora Raimunda Guedes, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. Deus abençoe. Imagina, um privilégio, uma honra. Obrigada. Obrigada. E a você também aí de casa, muito obrigada por sua companhia. Tenha uma ótima noite, se cuida, se ama. E a gente se encontra aqui na semana que vem com mais um Sem Tabus. Até lá!